Capítulo 15. Valores terrenos. A questão da não previdência, objeções e esclarecimentos, o novo tipo de técnica protetora e os dois distintos métodos de vida, o do involuído e o do evoluído, com seus respectivos tipos de economia e seus análogos sistemas bancários de administração. No trecho do Evangelho referido no capítulo precedente, Cristo, revolucionando as usuais normas da Previdência, cuja finalidade é evitar que falte o necessário no amanhã, exorta a se deixar isso nas mãos de Deus. Esta aparente imprevidência evangélica é constatada em 4 afirmações contidas no trecho citado. A primeira diz para se dar até a túnica a quem pede o casaco. A segunda diz não só para dar a quem pede, mas também para nada reclamar dos próprios pertences se alguém se apoderar dos mesmos. Isto significa ficar despojado de tudo. A terceira diz para não acumular tesouros sobre a terra. A quarta conclui dizendo que se quisermos salvar a nossa vida, nós a perderemos. Isto significa que não devemos preservá-la. O resultado final, então, é perder tudo, ficando sem meios e sem vida. A intenção é clara. Cristo diz para não nos preocuparmos, o que é um convite a não exagerarmos na previdência. De fato, se não há motivo para recear pelo amanhã, não há razão para qualquer excesso. Mas na terra, isto chama-se imprevidência, constituindo um defeito próprio dos inconscientes, os quais, por essa razão, a vida castiga, fazendo-lhes faltar o necessário. O homem comum, a despeito da palavra de Cristo, bem sabe, por dura experiência, que o amanhã chega e que, se não tiver sido previdente, pagará caro por isso. Daí o contraste entre evangelho e realidade, bem como a natural desconfiança que tais conselhos provocam. É inconcebível que na terra uma classe de imprevidentes, que sem se preocuparem com nada, sejam gratuitamente providos de tudo. No entanto, Cristo, prevendo as objeções que as suas audazes palavras poderiam provocar, porque ele próprio reconhece a presença das necessidades materiais do homem, oferece uma solução que na prática parece ainda mais estranha do que a contida em tais afirmações. Com efeito, para fugir às desastrosas consequências do aludido desprendimento, Cristo nos oferece um remédio mediante o seguinte raciocínio, abre aspas, olhai que não estais sós, pois há um Pai que provê tudo, fecha aspas. Então o problema das necessidades materiais não se resolve lutando para prover as próprias necessidades, mas sim vivendo como quer o Pai, segundo a justiça, pois não há em seu reino outra opção. A afirmação é grandiosa, assumindo dimensões cósmicas, tanto que ficamos arrebatados quando conseguimos entendê-la como uma realidade. Mas, em geral, não se chega a tanto, imersos como estamos na miséria das competições cotidianas. E como se poderia conceber uma solução a partir de relações desta magnitude? Assim, em vez de nos entregarmos a tão árdua tarefa, logo procuramos uma escapatória. Além disso, como ficamos se o Pai não prover? Trata-se de uma fonte de abastecimento que, em relação à nossa posição, é demasiadamente transcendente para podermos de fato confiar nela sem reservas. Ainda que perante a mesma pudéssemos pretender direitos, como poderíamos fazê-los valer? O certo é que nossas necessidades são imperiosas e inexoráveis. Assim sendo, essa ideia de se recorrer ao Pai
é certamente um caminho bem peregrino para se palmilhar. Além do mais, não soará talvez ofensivo ao nosso natural sentido de justiça toda essa gratuidade, com a obtenção de coisas dadas por acréscimo, perante a diuturna constatação do fato de que pouco ou nada conseguimos gratuitamente. Não seria natural concluir que tais afirmações são inverossímeis e, portanto, inaceitáveis? Mas, em vez de nos perdermos no beco sem saída de tais objeções, insistindo na busca estéril de aparentes contradições, procuremos compreender. Antes de tudo, para conceder a sua ajuda, o Pai estabelece uma condição de extremo valor moral, abre aspas, procurar o reino de Deus e a sua justiça, fecha aspas. Ora, para quem compreendeu como são verdadeiramente as coisas, o Pai não é uma construção imaginária fora da realidade. Ele é a própria lei, que vive e vigora sempre em tudo, atuando também em nós e entre nós, razão pela qual pode-se experimentalmente controlar a sua presença e os seus efeitos em todos os lugares e momentos. Então, receber do Pai a ajuda por acréscimo não significa obter uma dádiva arbitrária ou gratuita, mas sim ter merecido aquela ajuda com a observância da lei, operando disciplinadamente dentro da sua ordem. Eis então que aquelas palavras do Evangelho adquirem um significado concreto e bem compreensível, correspondendo à justiça. Há, desse modo, um fato novo. Os princípios da lei manifestam-se revestidos de forças em movimento, cujos equilíbrios e deslocamentos são exatamente definidos e calculados, sendo dirigidos por uma organicidade inviolável. Tudo isto é necessário, pois o universo, se não fosse dirigido por uma lei de ordem, desabaria no caos. Eis então que é fatal recolhermos os efeitos das causas acionadas por nós. Uma vez que isso é garantido, podemos ter a certeza de que receberemos tudo quanto merecemos. Esta segurança constitui-se no direito de obter a recompensa merecida, recebendo a ajuda do Pai por ter vivido conforme a justiça, aplicando a sua lei. Tudo isto é inexorável, inelutável, seguro e justo, trazendo resultados positivos segundo um cálculo perfeito, sem qualquer possibilidade de arbítrio. Agora compreendemos que procurar o reino de Deus e a sua justiça significa, em substância, viver com retidão. Nesta condição, portanto, está inserido também o homem honesto, que cumpre espontaneamente o seu dever de trabalhar. Ora, para quem cumpre este dever, ainda que não se preocupe com o amanhã, é bem difícil que venha a faltar o necessário. Assim, tão logo compreendamos o mecanismo da lei e nos coloquemos a funcionar segundo a sua ordem, até o problema das necessidades materiais, que tanto nos fatiga, tende a ser implícita e automaticamente resolvido. Eis então que a evangélica afirmação "não vos preocupeis com o amanhã" assume prontamente um significado bem diferente. Assim, aquela frase deixa de significar imprevidência e passa a exprimir, pelo contrário, um diverso tipo de previdência, conduzida com outra técnica e realizada em função de outras perspectivas. Torna-se claro, então, que o Evangelho, bem longe de defender a imprevidência, visa eliminar a ânsia que frequentemente acompanha o exercício da previdência humana. Cristo nos diz que para sermos previdentes não é necessário estarmos angustiados, pois a ansiedade que usualmente introduzimos em nosso trabalho é uma força negativa, cuja atuação
funcionando como uma nuvem negra, obscurece a compreensão e estorva as diretrizes, diminuindo a produtividade. Na verdade, a intenção do Evangelho é nos libertar de uma demasiada preocupação e não nos aconselhar imprevidência. Fomos nós que adquirimos o triste hábito de associar previdência à preocupação, induzidos a ligar estes dois fatos pelas duras condições da vida. Quem compreendeu a técnica funcional deste fenômeno sabe que a promessa do Evangelho, por mais estranha que possa parecer, será mantida. Esta colocação resumida do problema já nos faz pensar que estamos perante um novo tipo de técnica protetora, que a vida utiliza em sua defesa quando, alcançando um mais avançado grau de civilização ao longo da escala da evolução, as diferentes condições do ambiente o permitem. Propomos-nos agora aprofundar o conhecimento desta técnica para observar sua estrutura e funcionamento, apoiando-nos para isso naquela técnica mais bem conhecida de nós, utilizada pela vida para nos proteger em nosso nível evolutivo. Trata-se de dois métodos de vida com dois diferentes graus de progresso e aperfeiçoamento, que representam duas formas diversas de resolver o problema da sobrevivência. O primeiro tem como características a luta, a desordem, a incerteza e o esforço, que tanto mais se acentuam quanto mais se desce involutivamente. O segundo tem como características a tranquilidade, a ordem, a segurança e a facilidade, que tanto mais se acentuam quanto mais se sobe evolutivamente. Este exame nos fará compreender a lógica da utopia evangélica, mostrando-nos não apenas o profundo significado de tão estranhas afirmações, mas também a possibilidade da sua aplicação prática aqui na Terra. Poderemos, assim, transferir o Evangelho da evanescente esfera da poesia e da fé para o terreno sólido da realidade vivida. Será possível conhecer, então, em relação ao mundo em que vivemos, o que de fato é o reino de Deus, ao qual constantemente se refere o Evangelho. Neste ponto, alguém poderia argumentar que se deve precisamente a esta diferença de nível evolutivo o fato de não ser este novo método aplicável na Terra, onde a vida só pode se manifestar na forma proporcionada ao grau de evolução alcançado. Ora, este mesmo fato também significa que cada indivíduo só pode estar sujeito à lei do seu plano de evolução e a nenhuma outra, porquanto a condição de pertencer a um determinado tipo de lei, segundo a qual funciona a vida de cada indivíduo, constitui um fato estritamente pessoal, correspondente ao grau de desenvolvimento alcançado por ele e independente daquele alcançado pelos outros. Assim, não se pode impedir que da massa de involuídos vejamos emergir casos isolados de seres evoluídos, lançados pela vida como antecipação em direção ao futuro, precisamente com o objetivo de tentar realizar uma superação. Eis então que tais evoluídos devem estar sujeitos à lei do seu próprio plano e não àquela das massas involuídas. Esta é a razão do contraste que havíamos explicado acima entre a lei humana das pessoas na Terra e aquela sobre-humana apontada por Cristo. Trata-se de indivíduos que, pelo fato de pertencerem a diferentes planos de evolução, são dirigidos por leis diversas e por isso contrastantes. A ideia de céu ou reino de Deus, traduzida em termos positivos e racionais, significa uma determinada altura alcançada ao longo da escala ascensional da evolução em direção ao sistema. Eis então que podemos ter indivíduos cuja lei natural,
por suas qualidades e nível biológico, coincide com aquela do Evangelho, sendo constituída assim pela técnica de defesa e pela singular economia do próprio Evangelho, baseada no dar ao invés de no tirar. Trata-se daquela economia de acumular tesouros no céu e não na terra, de perder a própria vida para salvá-la, de não se preocupar com o amanhã, mas sim procurar apenas o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todo o necessário lhe será dado depois, por acréscimo, pelo Pai Celeste. Eis então que também na terra, para indivíduos que tenham alcançado tal nível, o Evangelho funciona como lei de vida, podendo ser posto em ação como método normal de defesa, em contraposição à lei da luta para os involuídos, que se encontram numa fase inferior de progresso. E tem que ser assim na ordem universal, porque cada indivíduo encontra-se ligado à lei particular que corresponde à sua natureza. O involuído, pelo menos enquanto não evoluir, não pode aplicar a lei do Evangelho, porque tal lei em suas mãos não funcionaria. Para que isso pudesse acontecer, seria preciso que o indivíduo possuísse uma estrutura adequada, da qual, porém, ele não dispõe, sendo-lhe necessário, portanto, construí-la, evoluindo. Trata-se de uma conquista lenta e fatigante, como se requer na ordem universal, cujo funcionamento não se faz por saltos, mas sim por graus, mediante lenta maturação. E é isto que vemos de fato acontecer. Assim, é compreensível que, encontrando-se numa fase de apenas relativo avanço espiritual, o cristão, ao ser colocado perante a escolha entre o evangelho sacrifício da crucificação e o evangelho hipocrisia, tenha escolhido o segundo. É, contudo, inegável que esta forma hipócrita de aceitar o cristianismo não deixou de ser útil, pelo fato de ter permitido que esta doutrina pudesse implantar-se paulatinamente e sem grandes alardes no coração dos homens. De outro modo, o materialismo e a selvageria imperantes neste mundo materialista a teriam extirpado de uma vez, como doutrina não só incômoda, mas também nociva para uma sociedade assim atrasada. Foi esta forma de hipocrisia, mais ou menos disfarçada, que tornou possível para a sublime doutrina do amor, a qual continua ainda hoje sendo considerada como utopia pela maioria da humanidade, chegar até aqui e poder continuar até um amanhã não longínquo, a fim de se converter em realidade viva e operante, servindo como regra de ação para toda a humanidade. Certa vez, por estar eu defendendo o Evangelho, fui exprobrado da seguinte maneira, abre aspas, cuidado, pois o Evangelho mata, e de que morte, fecha aspas. Ao que respondi, abre aspas, não é o Evangelho que mata, e sim os homens, que pertencendo a outro nível de evolução, procuram suprimir quem deseja aplicar a doutrina do Cristo, fecha aspas. Com certeza, um cristianismo feito de verdadeiros cristãos, que agissem como Cristo, praticando o Evangelho com plenitude, seria composto apenas de mártires mortos na cruz. Eis porque o cristianismo, caso pretenda existir sobre a terra, não pode ser integrado de verdadeiros cristãos, mas somente de aparentes cristãos, ou, na melhor das hipóteses, de aprendizes de cristãos, que procuram se exercitar na sempre renovada tentativa de aplicá-lo até os limites de suas possibilidades. Sendo esta a estrutura do fenômeno, mais não se pode obter sobre a terra. Este é o reino do antissistema, portanto é natural que ele expulse de seu ambiente quem deseja pertencer, pelo contrário, ao sistema.
O verdadeiro cristianismo é para ser praticado como Cristo o fez, a fim de fugir do mundo inimigo superado para ele. Para quem está maduro, não há nada melhor, porque tal afastamento é o triunfo da vida que ressurge no sistema. Ora, para os imaturos, isso significa somente morte, pois eles se encontram em um nível no qual tais superações para uma vida mais alta são ignorados. Por esta razão, para o homem de tipo corrente sobre a terra, Cristo não é aceitável como realização imediata, pois isso aniquilaria o imaturo, mas é aceitável somente como uma excelsa e longínqua meta, em direção à qual o homem se dirige e a qual é vista por ele apenas como um farol a iluminar o seu caminho. Este mesmo homem imaturo, enquanto aguarda, permanece na terra, o seu justo lugar, proporcionado a ele, onde pode cumprir o seu trabalho de amadurecimento e percorrer o seu caminho, contentando-se com paulatinas aproximações da realização do ideal de Cristo. É próprio da lei que cada ser ocupe o posto que lhe compete, conforme o seu valor. Por esta mesma razão, encontramos neste nosso mundo, de um lado, uma elite de evoluídos, santos, heróis, gênios e super-homens, que por serem maduros, viveram o Evangelho, e de outro lado, os imaturos, que admiram e veneram os primeiros, encarando-os como modelos que eles, tanto quanto possível, procuram imitar, mesmo que esta sua tentativa não se realize e se reduza apenas a uma aparência quase na forma de mentira. Aludindo aqui a leis proporcionais à posição evolutiva do indivíduo, queremos falar de aspectos particulares e parciais da lei de Deus, relativos ao caso tomado em exame. Dentro da grande lei, o Evangelho representa uma fase de evolução mais avançada em relação àquela representada pela particular lei biológica do atual nível humano. Quando a humanidade alcançar este superior nível de evolução, os princípios do Evangelho, inteligentemente entendidos, constituirão a lei de todos, realizando-se assim o reino de Deus. Podemos agora compreender em que consiste este reino. Trata-se de uma civilização mais avançada em relação à nossa, na qual a humanidade move-se disciplinada na ordem da lei, organizando-se segundo princípios de retidão, conforme a justiça. Terá sido alcançado assim o resultado para o qual este método de vida não pode deixar de conduzir, sendo este justamente o resultado que se encontra implícito no sistema previsto pelo Evangelho, onde nada nos falta, pois tudo nos vem às mãos por acréscimo. Então, com a transformação do homem e do seu sistema de vida, o Evangelho não será mais uma utopia, para se tornar uma esplendorosa realidade. Para melhor compreender os dois tipos de economia, procuremos distinguir os dois correspondentes métodos de vida e seus respectivos resultados. A razão pela qual a lei responde em duas formas tão diversas à ação do indivíduo está no fato de que ele, conforme o seu grau de evolução, move-se em direção a ela de modo diverso. Tal movimento é tanto mais indisciplinado e agressivo quanto mais involuído em direção ao antissistema for o indivíduo, e tanto mais harmonioso e obediente quanto mais evoluído ele for em direção ao sistema. Evidentemente, as respostas da lei são proporcionais a este comportamento. No primeiro caso, o indivíduo vai contra a corrente da lei, que por isso o bloqueia. No segundo caso, ele vai a favor daquela corrente, que então o favorece
impulsionando-o para frente. Eis então que o tratamento por nós recebido depende de nossa conduta. É assim que o caso limite de uma péssima conduta provoca como efeito a absoluta falta de tudo, enquanto o caso limite de uma ótima conduta produz como efeito a gratuita abundância. Podemos compreender assim as estranhas afirmações do Evangelho, pois é possível ver a lógica que as fundamenta. Explica-se também não só por que em nosso mundo sucede o contrário do Evangelho, mas também a razão pela qual, devido a este fato, somos induzidos a crer que ele seja uma absurda utopia. Tal absurdo, porém, não está no Evangelho, e sim em nossos olhos, que, sendo filhos do antissistema, veem tudo pelo avesso. Na realidade, tudo corresponde a um princípio de justiça, segundo o qual funciona a lei. Ela é um equilibrado mecanismo de ações e reações proporcionado às posições evolutivas e, portanto, ao respectivo comportamento de cada indivíduo. O absurdo que o mundo vê naquelas afirmações do Evangelho está na possibilidade de se receber algo por acréscimo gratuitamente, porquanto procurar o reino de Deus e a sua justiça no ambiente terrestre, dadas as leis aqui em vigor, não representa um meio apropriado para ganhar seja lá o que for. É certo que o Evangelho estabelece uma condição, determinando com isso que o indivíduo tenha de mover uma causa correspondente àquele efeito. Mas a forma mental humana é produto de uma vivência totalmente inadequada para construir tal conexão de ideias. O conceito que se estabeleceu na Terra é fruto de experiências de natureza oposta, sendo constituído de revolta contra a lei para violá-la, o que acarreta uma proporcional resposta da lei, sob a forma de dolorosas lições corretivas. Podemos agora nos dar conta da estrutura dos dois métodos de viver e de operar, compreendendo também as duas diversas lógicas que os regem. Estas duas lógicas, embora correspondam ao mesmo princípio de justiça, que é fundamental na lei, são muito diferentes na forma de ação e reação, razão pela qual resultam irreconciliáveis. No entanto, isto também é lógico, porque num caso trata-se da ação e reação de tipo antissistema, enquanto no outro caso trata-se da ação e reação de tipo sistema, sendo estes os dois universos dos quais já apontamos as opostas características. Eis que, quando colocamos cada coisa no seu devido lugar, tudo resulta racionalmente justificado. A economia do involuído, sendo de baixo nível biológico, é uma economia de assalto e de abuso, portanto, de injustiça. Tal condição coloca, inevitavelmente, o indivíduo em débito perante a justiça da lei. Há sempre uma lesão de direitos de outrem a reparar. Esta é uma economia de pecado, que não pode conduzir senão à penitência, por débitos que não podem permanecer insolúveis. Trata-se de uma economia negativa, improdutiva e famélica, feita somente de destruição. A humanidade, presa nesta engrenagem, deve se arrastar, carregando nas suas costas o imenso peso desta negatividade. Sua pretensão seria derrubar a lei, mas, pelo contrário, derruba apenas a si mesma, de modo que, sedenta de felicidade, acaba se encontrando carregada de sofrimentos. Esta é a economia de nosso mundo. A economia do Evangelho é aquela do evoluído, própria de um alto nível biológico, podendo ser chamada de economia do justo. Ela é feita de ordem e retidão, de modo que o indivíduo, pelo fato de não contrair débitos para com a lei,
está livre da preocupação de ser obrigado a pagar. Existe, assim, um balanço honesto, no qual as contas de débito e crédito redundam a favor do interessado. Vive-se, então, um sábio regime de paz isento de preocupações, oposto ao regime do mundo que está cheio de lutas, fadigas e preocupações. Trata-se de uma economia positiva que constrói valores e, portanto, eleva em direção a Deus. Avançamos assim, ajudados pela corrente da lei, leves e rápidos, em posição reta, de modo a nos aproximarmos sempre mais da felicidade, como exige a nossa natureza. Esta é a economia do Evangelho. Se o homem fosse mais inteligente, poderia calcular quão mais vantajoso é o método da justiça em relação ao da força, que é pouco seguro e de escassíssimo rendimento, pois, sendo carregado de atritos, consome meios e desperdiça energias. Com a evolução, porém, o homem chegará a compreender também isto. Quão muito mais facilitada resultaria a vida se o método do Evangelho substituísse aquele do mundo. É fácil imaginar a imensa produtividade que se poderia obter do esforço humano se este, em vez de ser empregado para a guerra, fosse dirigido somente ao trabalho. Mas, para chegar a compreender isso, é necessária uma maturação evolutiva que exige milênios de fatigantes e dolorosas experiências. A ideia da existência de uma lei universal não é nova. A novidade está na ideia de nos colocarmos a estudá-la a fim de conhecer seu conteúdo e sua técnica funcional, aprendendo assim a manejá-la com habilidade e a calcular os efeitos das próprias ações. Trata-se de algo essencial, pois o homem ainda não consegue compreender que todos os males que se abatem sobre ele são causados por ele mesmo, devido ao seu errôneo comportamento no seio de uma ordem perfeita. É preciso compreender que existimos dentro e como elementos constitutivos de um organismo universal, o qual funciona segundo normas precisas. Daí a necessidade de nos comportarmos com disciplina conforme esta ordem. Acontece, porém, que agimos às avessas, provocando desordens, das quais fica assim saturada a nossa vida. Ora, um estado de ordem é entendido como positivo, favorável a nós, transbordante de vida, de bem e de felicidade, enquanto um estado de desordem é entendido como negativo, inimigo, portador de morte, de mal e de dor. Disto se vê quão erradamente fazemos os nossos cálculos quando praticamos o mal. Fazê-lo é ir contra si mesmo, é carregar-se de dores, é suicidar-se. Com o fato de continuarmos a crer que a egoística e exclusiva procura da própria vantagem, em prejuízo de outros, possa nos trazer alguma utilidade, damos prova de termos a forma mental emborcada própria do antissistema. E isto é exatamente a prova de que nos encontramos emborcados no antissistema. O caso seria desesperador, constituindo-se numa cegueira sem salvação, se a evolução, à qual afortunadamente estamos ligados, não tivesse a função de reconstruir a ordem e, portanto, as qualidades positivas favoráveis a nós. A fórmula da salvação é muito simples: reingressar na ordem. Eis a solução de todos os males. O estudo do pensamento que dirige esta ordem pode nos levar à descoberta de leis biológicas novas, vigentes em planos de evolução mais elevados, as quais diferem daquelas já conhecidas por nós em vigor nos planos mais baixos. Trata-se de leis que nos guiarão no futuro
tomando o lugar daquelas que nos guiaram no passado e nos guiam no presente. Podemos prever, então, sistemas de funcionamento da sociedade humana e, no âmbito desta, do comportamento individual, completamente diversos dos atuais. É lógico que a uma ação nossa com métodos de tipo sistema, a lei responda numa forma positiva e favorável, pela mesma razão que a uma ação nossa com métodos de tipo antissistema, ela responde numa forma negativa e desfavorável. Se isto acontece hoje, é porque a nossa ação é de tipo antissistema. Isto significa que sucederá o contrário quando a nossa ação for de tipo sistema. Eis que a chave de nossa felicidade está em nossas mãos, porque ela é um problema de método de vida. A diversidade de rendimento em vantagem do homem está no fato de que no sistema do mundo os esforços individuais, dirigindo-se em sentidos contrários, destroem-se reciprocamente, enquanto no sistema do Evangelho eles se coordenam e se somam. E isto é lógico, pois se por um lado, quanto mais o ser retrocede involutivamente, tanto mais mergulha no separatismo do antissistema e no respectivo estado caótico de desordem, por outro lado, quanto mais ele avança evolutivamente, tanto mais sobe em direção à unificação do sistema e ao seu respectivo estado orgânico de ordem. No primeiro caso, nada é garantido, porque se vive de esforço e sob ameaça, numa contínua incerteza do amanhã. No segundo caso, tudo é garantido, previsto e pré-ordenado, tratando-se de uma economia bem mais vasta e completa, na qual entram em jogo elementos imponderáveis, os quais escapam ao homem atual devido à ignorância que o caracteriza e que é causa dos seus erros e dores. Se esta outra economia perde-se no imponderável, porque seus valores são desta ordem, isto não quer dizer que eles não sejam reais e que para eles, assim como para os valores do mundo, não exista uma conta corrente para administrá-los. A economia humana conhece apenas o valor do dinheiro e de alguns outros bens que se podem adquirir com ele. No entanto, existe também esta outra economia, que conhece uma gama de valores muito mais extensa, possuindo por isso, a fim de administrá-la, um sistema bancário mais complexo, no qual são aceitos investimentos, depósitos, cobranças, débitos e créditos de outro tipo, mais variados e múltiplices, segundo uma contabilidade exata. Tais bancos administram também outros valores, como saúde, afetos, alegrias e dores, regulando também os impulsos no percurso das forças positivas ou negativas pelas quais nosso destino é determinado. A presença destes diferentes sistemas bancários pode conduzir a estranhas posições e compensações, pelas quais é possível alcançar a riqueza num determinado gênero de valores, mas permanecendo-se pobre em outro. Portanto, podemos ser economicamente pobres, mas ricos em todo o resto, assim como economicamente ricos, mas pobres em todo o resto. Por exemplo, um milionário pode morrer dilacerado de câncer, desesperado por desavenças familiares ou destroçado por um desastre no meio de riquezas que de nada valem para salvá-lo, enquanto um pobre operário pode viver longamente, cheio de saúde e de afetos familiares, até que a morte o alcance já velho, mas tranquilo no seu leito, cercado dos entes queridos. Isto porque o humilde trabalhador, graças à sua honestidade, depositou sabiamente, num banco muito especial, o correspondente tipo de valores dos quais dispõe agora a seu crédito, mesmo sendo economicamente pobre, enquanto o contrário sucedeu com o rico.
Como se vê, nesta administração entram também os valores morais e espirituais, que são, sem dúvida alguma, fundamentais na vida, mas que o homem de negócios não aprecia o suficiente. Pode então acontecer que uma riqueza, por ter sido alcançada com fraude, represente apenas uma dívida a pagar. É assim que a retidão nos negócios pode constituir um elemento positivo, produtor de vantagem para quem a pratica. Hoje, pouco se cuida destes valores, mas eles podem, em função das leis que os guiam, ser analisados e calculados desde sua gênese, estrutura e desenvolvimento até os efeitos que produzem. Tal administração é justa e exata, dando tudo aquilo que nos cabe e exigindo inexoravelmente tudo que lhe é devido, isto em todos os setores da vida. Assim ela paga e faz pagar, no momento justo do destino do indivíduo, tudo quanto é útil para o seu desenvolvimento. Trata-se de uma economia universal, de substância, que abrange todas as qualidades e necessidades da personalidade humana, assim como todas as forças que nela se movem. Quando se caminha em direção ao mal, forma-se nesta contabilidade um vazio que exige ser preenchido, gerando então um débito a ser pago. Cada abuso gera uma carência, assim como cada bem realizado cria o correspondente crédito. A conta é pessoal, colocando o indivíduo sozinho perante a lei. Ai de quem rouba, violando os justos equilíbrios. O débito fica registrado na conta e não se cancelará enquanto não for resgatado. Não se trata de religião ou de fé, mas sim de uma realidade positiva que a mais sutil ciência do futuro descobrirá e analisará, explicando-lhe o funcionamento. Novos astronautas do espírito irão se lançar nestas regiões do ser, ainda inexploradas e desconhecidas. Então cada um poderá seguir no tempo o desenvolvimento do próprio destino e pesquisar o caminho dos efeitos de cada ação. Cada prazer-desordem é assinalado na coluna de nosso débito como dívida a pagar, porque é do tipo anti-lei, sendo negativo para nossa salvação. E cada dor-reordenação é assinalada na coluna de nosso crédito como capital a receber, porque, segundo a lei, é positivo para nossa salvação como ação corretiva da distorção provocada. Então, e só então, tendo sido estabelecidas as devidas condições, poderá funcionar a divina providência, que de outra forma não poderia atuar. Apenas assim, e somente assim, pode-se realizar a evangélica promessa pela qual tudo ou mais então nos será dado por acréscimo, que parece um absurdo no mundo por faltarem os elementos indispensáveis à sua realização. Pode-se ver daí quão diversa da humana é a economia do Evangelho e como esta economia, quando se lhe observam as regras, automaticamente se realiza, tanto que se pode prever o seu rendimento, coisa que na Terra parece impossível. Isto porque não se trata aqui de surrupiar algo não merecido, e sim do direito de exigir um crédito conquistado. A lei não pratica injustiças e não dá nada de presente. Então, se ela provê, isto quer dizer que se trata de um ato de justiça. De fato, a lei nega tudo quanto não for merecido. Como se pode pretender, então, que tal providência funcione na terra, onde se procura usurpar tudo sem nada merecer? É certo que ao homem agradaria ser servido sem fazer o necessário esforço que lhe confere o mérito. Mas tal mecanismo também tem a sua técnica, de modo que, se as suas regras não são respeitadas,
ele não funciona. Eis que no Evangelho, com aquelas suas paradoxais afirmações, Cristo nos expressou com simplicidade o funcionamento de uma lei que não conhecemos, pois ela simplesmente não funciona entre nós, não nos sendo possível assim observá-la. Em primeiro lugar, Cristo, com as suas palavras, afasta as preocupações, que são a característica do método do mundo, do qual assim ele se separa nitidamente, adotando um princípio oposto. Pode-se ver, então, que o Evangelho está muito longe daquela interpretação toda humana, segundo a qual, aconselhando a não preocupação, ele pareceria encorajar a despreocupação de quem inconscientemente se mete em apuros por sua própria culpa e pretende depois que Deus o salve. O não se preocupar não significa desfrutar e abusar para depois se fazer servir. Neste capítulo, seguindo o Evangelho, sustentamos um método de vida e uma técnica de conduta que não coincidem com aqueles do mundo. Trata-se de uma nova moral que substitui aquela feita de cálculos humanos, cheios de astúcias, de egoísmo e de incertezas, hoje em vigor. Nesta nova moral, os movimentos das forças lançadas em órbita e colocadas em ação são a tal ponto calculáveis que é possível controlar os efeitos produzidos por elas, tanto em sentido positivo como em sentido negativo. A moral torna-se, então, um fato preciso em cada ação, pois a lei é um fenômeno suscetível de observação e experimentação, que pode ser averiguado a cada instante em nós e fora de nós. A justiça transforma-se, assim, numa realidade biológica, porque representa o princípio fundamental da lei. Isto significa que essa justiça possui uma potência imensa, muito superior a qualquer daquelas que o homem pode dispor. Vê-se, então, que a desordem existe somente na superfície, sendo limitada à periferia, onde está situado o antissistema, pois quanto mais se penetra em profundidade, em direção ao centro, onde se encontra o sistema, mais evidente se percebe a ordem e a justiça de Deus. Pode-se ver assim o funcionamento da lei do ricochete, segundo a qual tudo que se faz retorna para quem realizou a ação, voltando na mesma forma como foi feito. Quem quiser submeter tal processo a uma análise no laboratório da vida, poderá verificar a eficácia de tal técnica funcional. Confortem-se, então, os amantes da justiça, porque dentro em breve serão descobertas as leis exatas de uma moral positiva cientificamente verificável, na qual resultarão comprovados os resultados de qualquer tipo de ação. Então a religião será um problema de razão e de ciência, e não mais de fé. O juízo final sobre as nossas ações, bem como sobre suas consequências, serão previsíveis já no seu início através de deduções matemáticas, como sucede ao se colocarem as premissas de um teorema. Isto porque será possível calcular as órbitas que serão percorridas pelas forças postas por nós em movimento, à semelhança de como se determina com antecedência a órbita a ser percorrida pelos veículos espaciais nas viagens interplanetárias. Final do capítulo 15.